Bom demais, bom demais. E um bate-papo cultural. Tudo de bom acontece aqui. Bom demais, bom demais. Agenda da semana, Maringá e região. É bom demais, bom demais. É bom demais. I'm better, so much better now. Será que é necessário castrar o seu animal? Quando é necessário e por quê? Castrar o seu animal é uma política de cidadania social, é politicamente correto. Nós vamos conversar com o André, ele que é veterinário aqui no Vida Animal. André, castrar o animal é politicamente correto, é um comportamento que a sociedade deve adotar, não é? É sim, Rose. É politicamente correto, né? Principalmente pelo controle, a gente diz politicamente correto no que diz respeito ao controle populacional de cães e gatos soltos pela cidade, né, Rose? Passa a ser um problema de todo mundo, em virtude de que teu animalzinho vai lá, cruza, é uma gravidez indesejada que o proprietário tem. E a partir desse momento, alguns proprietários que não têm ainda um senso de responsabilidade muito bem definido acabam abandonando essa ninhada. Por isso a gente diz sim ser um problema de política social. Vem para a rua, né? Muitos acabam morrendo, outros vão para ONGs, enfim. Mas é sim uma política social, deve ser aderido, né? Principalmente quem tem animais que fogem de casa, machos e fêmeas, cães e gatos. Adotem a castração, a gente vai falar aqui um pouquinho ainda a respeito dos prós e contras, mas sim, todo mundo deveria ir castrar o seu bichinho, evitar proliferação indesejada, viu, Rose? Isso, você falou dos prós e contras, mas pelo que a gente conversou em off, tem muito mais prós do que contras. Fala um pouquinho pra gente sobre essa situação. Vamos começar pelo contra. Eu acho que praticamente não tem pontos negativos da castração. Tem pontos negativos para o animal? Rose, não. Ponto negativo, pode existir um arrependimento por parte do proprietário. Poxa, castrei minha fêmea, castrei meu machinho, agora não tenho como reproduzir, enfim. Esse é um ponto. Outro ponto negativo, que pode ser negativo aos olhos do proprietário, mas existe cuidados para isso, é que não fique obeso, Rose, né? Com a castração, existe uma tendência, não é regra, existe uma tendência que os cães fiquem mais sossegados, mais quietinhos. Os machos param com aquela mania de fazer xixi nos cantos da casa, porque ele não tem mais a necessidade de estar demarcando o seu território. Sério? Os cachorros param com isso? Param sim, não é imediato, tá? Volto a repetir, não é regra também. Alguns animaizinhos, alguns machinhos podem até cruzar eventualmente pós-castração. Claro que não vão fecundar as fêmeas, né? Mas podem cruzar sim. Até o momento que existe ainda testosterona circulante, que é o hormônio que tem no machinho, fabricado pelos testículos, ele pode cruzar sim. Mas voltando um pouquinho, Rose, retomando, pode sim, esse comportamento dos machos de urinar nos cantos da casa acaba, tá? 90% dos casos acaba. A gente está falando das desvantagens, né? Então eu acho que é isso, viu, Rose? Desvantagem, aliás, retomando, não é porque fica obeso que vai parar de caçar, que vai parar de guardar a tua casa. De forma alguma, o animal não perde essa característica. Ele fica mais prostradinho, mais quietinho, mas não vai largar a mão de ser um caçador, né, de fazer a guarda da sua casa, não. Essas são as desvantagens, Rose. Qual é o efeito para a fêmea? Você falou para o macho, né? Ele deixa de fazer xixi lá, no marcar território, ele vai ficar um pouco mais calmo. E a fêmea? A fêmea não, Rose. A fêmea ela vai manter o seu comportamento, claro que também pode ficar mais calma, né? Tem menos interferência hormonal, o que acontece na maioria dos mamíferos. Então pode sim mudar o comportamento da fêmea, deixando-a mais calminha dentro da tua casa. Em relação às vantagens das fêmeas, são mais fáceis de visualizar. Por quê? A gente diminui em 95% chance de tumor de mama nas fêmeas, Rose, né? Câncer de ovário, câncer do colo de útero, né?
E as gestações indesejadas também. A gente sai de casa, enfim, às vezes o macho pula um muro, tem tela no portão, ele pula, você acaba evitando isso. Mas fator principal para as fêmeas é que você vai ter uma fêmea mais longeva, ou seja, ela vai viver muito mais na tua casa. Né? Não posso garantir que muito mais, né? Mas que tem uma sobrevida maior, tem sim. Nossa, só de evitar o câncer já é um grande benefício, não é? É sim, Rose. Antigamente, hoje todo mundo fala comigo, André, mas meu bichinho antigamente não tinha isso. Mas eu pergunto, quanto tempo viviam os bichinhos antigamente, né? Num passado aí não muito longínquo, né? Os cães viviam 7, 8 anos, 6, 7 anos, na verdade, período médio. Hoje, 15 anos é o período médio de um cão e gato, né? Ou seja, a alimentação mudou muito. Antigamente a gente oferecia alimentação caseira, tinha uma ou outra ração no mercado, né? E com isso o aparecimento dos tumores também aumentaram. Não tinha tempo de sobrevida. Os animais morriam com 6 anos, era a época que os tumores começavam a ser desenvolvidos. Hoje, com o desenvolvimento das rações, os animais melhores tratados, ração balanceada, são mais longevos. Então a gente sente essa diferença assim, tanto no macho, viu, Rosa? A gente está falando de tumor de mama e do aparelho genital num todo, os machos da mesma forma. 95% de chance, aliás, 95% menos, exatamente, de incidência de tumor de mama nos machinhos também e tumores de testículos, tumor de uretra, enfim. Neles, a incidência de câncer é 95% menor. Diminui 95%, assim traz a literatura, né? E no dia a dia também a gente consegue comprovar isso, Rose. Então, assim, de um modo geral, não vejo ponto negativo nas castrações, absolutamente. Castração, você está controlando, você tem esse direito, você é responsável pelo teu animal, você tem esse direito de escolher se pode parir ou não, se você realmente tem tempo de cuidar do maniado. É muito mais responsável quem castra um cão do que deixa o cão íntegro e sai cruzando e depois acaba dispensando essa ninhada de uma forma não muito legal, abandona na rua por ter sido indesejado. Então, poucos são os pontos negativos de uma castração. Gente, que bacana, pelo jeito vale a pena mesmo. Agora, com relação ao processo, é dolorido, é um processo seguro? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, que existe uma grande divergência, desde o processo até mesmo o preço da castração. Exatamente, Rose. Você falou de preço, enfim, vamos começar conduta, né? Não é um processo doloroso, né? Precisa ser um processo hospitalar, não adianta a gente querer fazer num ambiente desfavorável, precisa ser um ambiente limpo, uma sala cirúrgica, né? Totalmente asséptica, limpa na verdade, com materiais esterilizados. Tem que ter internamento? Absolutamente, Rose. Internamento sim, né? Os machos, um processo muito simples, bem menos invasivo, na verdade nada invasivo, né? É feita uma incisão muito pequena, aproximadamente 1 centímetro na bolsa escrotal, ou seja, no saquinho do animalzinho, né? E retirado os testículos. Muito simples nos machos, né? As fêmeas, um processo um pouco mais invasivo, para o teu público entender um pouquinho, Rose, muito semelhante a uma cesárea, tá? Na verdade, é a mesma... nós vamos fazer uma incisão no mesmo lugar, nós vamos acessar o útero da mesma maneira que uma cesárea, só que ao invés de a gente abrir o útero, nós vamos retirar útero, ovário, todo o aparelho reprodutivo, claro, com exceção de vagina, né? Absolutamente. Mas muito tranquilo, indolor, tá, Rose? Você falou em preço, variações de preço. Existem variações de preço, sim, em virtude até do material usado, Rose. E até me preocupo com a dor do animalzinho, a anestesia que é utilizada. Você falou que ele não sente dor. Qual que é a anestesia? Absolutamente, Rose, sem dor alguma, o animal em total analgesia. Nós aqui na Clínicas não usamos anestesia geral dissociativa, ou seja, a anestesia que comumente era usada no passado, né? Ou seja, para o público entender, anestesia geral, injetável. Essa a gente não usa mais, né? Só local? Rose, anestesia inalatória, assim como nos seres humanos, existe uma indução via venosa, o animalzinho seda e a gente mantém o animal durante o procedimento cirúrgico sob anestesia inalatória.
muito segura, muito tranquila, não sobrecarrega órgãos vitais absolutamente. Então não vai morrer por anestesia também? Rose, é assim, esse é um fato que a gente também não pode ser muito preciso em relação a isso, que é uma anestesia, processo anestésico, procedimento anestésico como qualquer outro, né? Indivíduos respondem de maneira diferente frente a uma anestesia, né? Existe risco, sim, a gente não pode negligenciar e abrir mão disso, dizer que não existe. Existe um risco cirúrgico em qualquer anestesia de qualquer natureza, seja ela inalatória ou seja ela dissociativa. Embora a anestesia inalatória seja muito mais segura, eu digo com muita propriedade que o dobro de segurança de uma anestesia dissociativa. Por isso, divergências e diferenças no preço. O preço de uma anestesia inalatória é mais caro, sim, só que muito mais seguro para o animalzinho, Rose, muito mais seguro. Então, devido ao material e devido à anestesia e a tudo isso, ao processo, pode haver uma divergência de preço entre uma clínica e outra? Total, Rose, total. O material que é usado, a anestesia que é usado, se paga um anestesista para acompanhar ou se o próprio veterinário ou um segundo veterinário é quem faz essa anestesia. Tudo isso está embutido no preço dessas cirurgias de um modo geral, né? Então, varia de clínica a clínica, isso o público pode ter certeza, tá? Mas a variação é em virtude do que está usando. Que material São feitos exames também? Absolutamente, Rose. Com certeza, um exame pré-anestésico é necessário, né? O teste de coagulação pré-anestésico. Exame de sangue, então? Sangue, com certeza, sangue, rim e fígado, né? Que são os parâmetros que a gente usa como procedimento pré-anestésico. Porque dependendo do resultado, o animalzinho nem é operado. Não, Rose, a gente chama o proprietário, conversa com ele, faz a leitura do hemograma, explica a situação, estabilizamos o animalzinho e volta numa próxima etapa. Exatamente, a gente repete o hemograma é o parâmetro decisivo para cirurgia ou não, tanto de machos quanto fêmeas. A gente Só volta a fazer quando estiver numa situação boa, saudável. Com certeza, Rose, a gente precisa levar o bichinho para o centro cirúrgico saudável, estável. Em outros casos, para ficar claro, Rose, num caso de um atropelamento, numa situação de urgência, a gente precisa operar, né? A gente está falando hoje de castração eletiva. A gente marca e faz. Em sendo assim, é necessário sim exame pré-anestésico, Rose. É isso aí, gente. Olha, todas as dúvidas a gente tirou aqui agora sobre castração. Se você tiver mais alguma dúvida para castrar o seu pet, o seu gatinho, o seu cachorrinho, vem para cá. Ligue também. Tem o telefone aqui da clínica, tem o telefone de plantão também, né, André? Sim, Rose, temos o telefone de plantão, é o 99726583. Nós somos um hospital veterinário, funcionamos 24 horas. Estamos à disposição do teu público e de toda a sociedade maringaense para qualquer tipo de esclarecimento. Estamos à disposição, Rose. É isso aí. Castrar é uma política de cidadão. Você pode fazer um grande benefício para o seu animal e para toda a sociedade. Ligue para o Vida Animal 3031 4342.